Palavra, e eu quero a partir de hoje ter uma série de mensagens, pelo menos 6 mensagens sobre o que é mordomia cristã, e a gente vai aprender um pouquinho sobre esta palavra. Hoje é uma palavra de introdução a esta série, definindo alguns termos, sabendo o que significa ter uma vida de mordomia, se é isso que Deus quer para nós, o que é ter uma vida de mordomia. Salmo 24, e nós já temos dito também que o livro dos Salmos não tem capítulos, então não é correto dizer Salmo capítulo 24, não, é uma coleção de salmos, então nós falamos Salmo 24, ou Salmos, nos referindo ao livro 24, também podemos fazer dessa forma. Então vamos ler a palavra de Deus. Compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem. Você que não tem, chega mais pertinho de quem tem, ou apenas preste atenção na leitura da palavra de Deus conforme será feita. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais eternos, antigos, que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Ó Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, mas nos ajuda na compreensão ainda da Tua Palavra, que eu seja usado como instrumento apenas em Tuas mãos, e que cada coração aqui, cada pessoa esteja aberta a receber a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nós entendemos por vida cristã? Talvez essa seja uma pergunta interessante, porque muitas pessoas hoje podem dizer: a minha vida foi mudada, foi transformada após ter um encontro com Jesus. Algumas pessoas conseguem descrever esse encontro que tiveram com Jesus e marcar um antes e um depois claramente em suas vidas. Normalmente pessoas que tiveram experiências fora, que viveram a sua vida longe de Deus por um tempo e encontraram-se com o Senhor e tiveram a sua vida transformada. Outros, talvez que cresceram dentro do ambiente da igreja, desde pequenininho, que foram trazidos para o berçário, que foram juniores, adolescentes, jovens, que constituíram sua família, todo nesse ambiente. Muitos vão dizer assim: pastor, eu não sei medir direito, lembrar qual foi o dia da minha conversão. E algumas pessoas até mesmo entram em crise com isso, dizendo: bom, eu não lembro o dia que foi que eu encontrei Jesus. Então, será que eu não tenho ainda Jesus no meu coração? Será que eu nunca entreguei a vida a Jesus? Será que eu tenho que sair da igreja, sair para longe de Deus, para ter uma experiência neste mundo, para depois então voltar, então para ter um encontro com Jesus e ter uma história para contar? Essas são dúvidas que muitas vezes passam no nosso coração, muitas vezes de relance, mas eu diria para você que se você não passou por alguma coisa fora, não teve uma experiência tão ruim assim lá fora no mundo, eu digo para você: louvado seja o Senhor, Deus tem preservado a sua vida. Eu estou falando isso porque quando eu era adolescente eu passei por essa crise. Eu ouvia muitos testemunhos de pessoas que foram alguma coisa e que um dia receberam Jesus na sua vida e que mudaram. E eu falei: gente, eu não tenho história para contar? Eu não tenho história para contar? Como é que pode ser isso? Como que eu não posso ter uma história para contar?
e me passava pela cabeça de sair, de me afastar de Deus, para ter alguma coisa depois para contar. E quando eu ouço história de pessoas que viveram longe de Deus durante um tempo, ou durante muito tempo da sua vida, e tiveram um encontro com Jesus e transformaram-se em outras pessoas, porque é isso que Jesus faz, nos transforma o nosso coração. Essas pessoas falam: você não sabe o que você está falando, você não sabe o que é viver longe de Deus. Ter essa experiência longe não é bom, não é saudável. Deus está preservando a sua vida. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus tem chamado, que Jesus fez isso também, chamou pessoas para caminharem com Ele. Quantas pessoas estão aqui hoje que pelo menos de 5 anos para cá começaram a caminhar com Jesus de forma mais intensa, ou entregaram suas vidas a Jesus, ou assumiram publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida? Mais ou menos, levanta sua mão assim bem alto. 5 anos para cá, Deus tem fortalecido a sua fé, tem trazido você mais perto. Louvado seja o nome do Senhor. E quem não levantou a mão, já tem mais de 5 anos, amém. Nós temos tanto a aprender com aqueles que estão há mais tempo, quanto aqueles que estão há menos tempo, porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Se nós pudéssemos resumir a vida cristã em uma palavra, alguns poderiam dizer assim: discípulo. Discípulo resume bem. Discípulo de Jesus, somos discípulos do Senhor. Discípulo é uma palavra que resume bem a questão da vida cristã. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Outra palavra é obediência. Uma palavra para a vida cristã: obediência. Nós temos tanta gente que é desobediente, desobediente a Deus, desobediente às autoridades, desobediente àqueles que Deus colocou sobre suas vidas, desobediente. Obediência é uma palavra que resume bem. Outra palavra seria paz. A Bíblia nos ensina que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos a paz. Paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, ter uma vida cristã também é ter uma vida de paz. Isso é verdade. Outra palavra seria alegria. Uma vida cristã verdadeira e autêntica é uma vida de alegria. Eu não posso ter Jesus no meu coração, ou dizer que tenho Jesus no meu coração, e ter uma vida sempre rabugenta, rancorosa, amargurada. Jesus é aquele que faz da nossa fonte amarga uma fonte doce. Ele muda a nossa forma de enxergar a vida, Ele muda a nossa história, Ele transforma. Então, obviamente, a alegria do Senhor, a nossa força é. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. São textos bíblicos que nos falam sobre isso. Outra palavra que poderíamos ainda definir, e tem uma lista enorme, mas eu vou parar por aqui, é amor. Não poderíamos esquecer de falar, vida cristã precisa ser uma vida de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos ter uma vida de amor. Mas talvez uma palavra que não seja tão lembrada assim, mas é extremamente importante, é a palavra mordomia. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Vida cristã é uma vida de mordomia. Agora, vamos definir os termos. Ao longo dos anos, e existe uma ciência chamada filologia, né? E eu gosto muito porque ela estuda a mudança do sentido da palavra ao longo do tempo. Ao longo do tempo, as palavras vão mudando o seu sentido. Quando eu falo, por exemplo, você quer ter uma vida de mordomia, o que você pensa primeiro? Uma boa vida, tranquilo, não é? Pé cruzado, aquela foto clássica de quem está de férias na praia, né? E na espreguiçadeira com o mar ao fundo, e bota o pé e tira a foto do pé com o mar ao fundo, para deixar quem está trabalhando com inveja. Além de ser pecado, irmão, assim, cuidado com seu pé, porque tem uns pés que são até bonitinhos, mas outros pés bate só do mar, entendeu assim? Bate só. Mordomia, vida de mordomia, eu fui buscar assim alguns significados. Esta palavra é usada como regalias e favores concedidos especialmente pelos governos a alguns funcionários públicos. Isso vem na sua mente? Fulano vive na mordomia, mas é um dos conceitos. Outro ainda, pensamos que mordomo, se falamos de mordomia, falamos do mordomo. O mordomo, nos clássicos, né, nos escritos e nos filmes de detetives, normalmente quem é o culpado? É o mordomo.
é o mordomo. Então, ser mordomo de Deus, às vezes, será que eu sou o culpado pelas coisas erradas? Então veja bem, como que as palavras elas são importantes serem definidas. Que tipo de mordomia nós estamos falando? Que tipo de mordomo nós precisamos ser? E aí, um significado dessa palavra mordomo, que vem do latim, significa major ou maior, principal, domus, que é casa. Então, mordomo é o principal da casa. Outro, que vem do grego, que significa oikonomo, que vem aí a palavra economia. Oiko é casa, oikos, e nomos é lei, ou seja, aquilo que normatiza a casa, aquele que organiza a casa, o administrador da casa. E por isso mesmo, então, a gente define que mordomo é o principal administrador de uma casa. Aí fica mais fácil. Bom, se eu sou um mordomo de Deus, eu sou então um administrador das coisas de Deus. Eu administro as coisas de Deus. Agora, o que são as coisas de Deus? Porque a gente poderia falar assim, as coisas de Deus são o púlpito. Então eu tenho que cuidar do púlpito, eu tenho que cuidar dessa mesa, porque isso aqui é uma coisa de Deus, isso aqui é uma coisa de Deus, o microfone é uma coisa de Deus, o piano é uma coisa de Deus, esse santuário é uma coisa de Deus. É só isso. O que mais é de Deus? O que o salmista disse quando nós acabamos de ler agora? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que há na terra é de Deus. Foi Ele quem criou, foi Ele quem fez, é dele. E aí a gente fala assim, não, mas quem comprou essa roupa fui eu. Mas quem te deu a roupa, no final das contas, foi Deus, porque até o fôlego da vida que nós temos vem de quem? De Deus. E aí nós começamos a entender que mordomia cristã envolve entender, ou pelo menos o seu conceito, que 100% das coisas, tudo que há nessa terra, seres viventes, objetos, seja o que for, pertence a Deus. Então, se nós somos mordomos de Deus, se nós somos os principais servos que administram as coisas de Deus, nós somos responsáveis por tudo que há. Aí, até a ecologia encontra eco na palavra de Deus. Ecologia não deveria ser uma bandeira levantada por pessoas de longe ou de fora da igreja, não. Deveria ser levantada por aqueles que leem a Bíblia. Porque se nós lemos a Bíblia, deveríamos defender o meio ambiente. Se nós lemos a Bíblia, deveríamos defender as pessoas em todos os casos, a vida. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos cuidar de todos os seres viventes, animais, plantas, seja o que for. E se nós lemos a Bíblia, nós entendemos que precisamos cuidar de todas as coisas que nós temos. Por isso que ser alguém zeloso com as suas coisas já é o exercício da mordomia cristã. Quando você cuida mal das coisas que você tem, e lembro que quando eu era criança, meus pais me ensinavam, você tem que cuidar bem das suas coisas. E até hoje eu sou muito enjoado com esse negócio. As minhas coisas duram, minhas roupas duram, meus objetos duram, porque eu sou chato com isso, cuido das coisas. E uma coisa que minha mãe e meu pai me ensinaram é que eu tinha que cuidar melhor ainda das coisas que não eram minhas. Então, quando eu pegava alguma coisa emprestado, você não tem noção do nível de estresse que eu tinha, porque eu tinha que cuidar daquilo, e por isso mesmo eu quase que aprendi a não pegar nada emprestado, mínimo possível. Pior coisa que existe é emprestar carro. Já emprestou carro? Normalmente, homem que tem carro é chato com o carro, e aí, empresta o seu carro, eu alugo para você um outro. Mas às vezes emprestar o carro é complicado, porque quem é que vai cuidar como você cuida? Ainda mais se você for enjoado com o carro. Eu deixei de ser um pouco enjoado com o carro quando eu fui assaltado e levaram o meu carro. E aí depois, quando o carro voltou daquele jeito que você possa imaginar. Sacudido, sambado, como se fala. Sujo, fedendo. A partir daquele momento eu falei, peraí,
eu posso também, não posso ser esse extremo. Preciso cuidar, mas tem que ter equilíbrio nisso aí. Quando a gente começa a olhar os conceitos que a palavra de Deus nos fala, ela fala para a gente ter cuidado, cuidar de tudo que Deus tem dado em nossas mãos. Tudo pertence a Deus, nada pertence a mim. Se Deus tem colocado na minha mão, eu tenho que cuidar, e tenho que cuidar bem. Me lembro de uma vez, na época quando o top do videogame era o Atari, né? Top. Pastor Jean, top. Pegou Atari também, não vem não, porque pegou Atari. Hoje, quantos botões tem o controle do PS4? 20, 22, né? Uns 22 botões para você apertar ali. 19, pô, quase. O pastor sempre exagera. 19 botões você tem naquele monte de coisa para apertar para lá, combinações de botão. Na nossa época a coisa era muito mais complexa, muito mais difícil. Nós tínhamos quantos botões? Era um botão. Joystick era para lá e para cá, e um botão, acabou. O resto estava no braço, né? De saber fazer o negócio. Claro que não, estou falando isso é besteira, que o controle de hoje é muito melhor, né? Mas eu me lembro que uma vez eu peguei uma fita, na época que era aquele cartucho. O cartucho para colocar, porque era um negócio desse tamanho, uma caixa desse tamanho, para enfiar uma caixa no meio, para ter um joguinho lá. E aí eu peguei um joguinho desse emprestado, porque eu tinha Pac-Man, Enduro, Gilbert. O Super Mario não tinha ainda não, que foi bem depois. Você provou que você é novo. Isso aí não tinha não. Enfim, vocês estão lembrando dessa? Enduro, Pac-Man, River Raid, tênis e por aí vai. Eu sei que eu peguei uma fita emprestada, um cartucho emprestado desse meu amigo, e na hora que eu fui colocar, eu tenho quase certeza que aquela bendita fita já estava com aquele quebradinho. Mas a minha mãe, quando viu que estava com um quebradinho, e veja bem, era um cartucho desse tamanho, dessa largura, para ter um negocinho à toa por dentro, que era o jogo. O que quebrou foi só o negocinho de fora, mas um pedacinho. A minha mãe falou, você vai comprar outro novo para dar para o seu amigo. Mas mãe, não interessa, vai comprar outro novo. Tive que tirar da minha mesada, que não era barato esse negócio, foi mesada de alguns meses, para comprar o cartucho para levar. Meu amigo era o Gilvan, e levei para ele para entregar. Quando eu entreguei, falei, rapaz, isso aí eu comprei outro, porque acabei quebrando. Ah, já estava. Nunca mais eu quero pegar cartucho emprestado. Cuidar das coisas dos outros melhor do que eu cuido das minhas coisas. Esse é um princípio bíblico. Esse é um princípio, mesmo que as coisas dos outros já estejam estragadas. De cuidar das coisas dos outros, melhor ainda. E aí, alguns princípios desse texto. Primeiro, o mordomo cristão, ou seja, aquele que serve, entende que ele administra as coisas que são de Deus nessa terra, reconhece, primeira coisa, que tudo é de Deus. Olha só o que diz o texto. Nova Versão Internacional diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A Almeida Revista e Atualizada diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Deus é o dono de tudo e de todos. Primeiramente, porque Deus criou todas as coisas. O universo foi criado, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O homem, por exemplo, o ser humano, ele é de Deus, primeiramente por direito de criação. Foi Deus quem criou, então é dele. Quando você cria algo, esse algo é seu, tem o seu DNA, tem a sua marca. Em Isaías capítulo 42, vai dizer o seguinte: não darei a outro a minha glória. Deus declarando para o povo, a glória pertence a Deus. Quem é o rei da glória? É Deus. Tem muita gente boa que quer glória para si,
que quer falar em seu nome, que quer construir o seu império, é a sua vida, é personalista. Isso não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, porque a glória pertence ao Senhor. Por isso que a humildade é uma característica que precisa ser de todo aquele que é um mordomo cristão, todo aquele que é de Deus. O ser humano também é de Deus, pertence a Deus por direito de conservação. Deus não apenas cria, mas Ele conserva. Atos capítulo 14, versículo 17 diz: enchendo os corações de fartura. Essa ideia de que Deus é o nosso provedor, é o Jeová Jirê, como lá no Antigo Testamento vai dizer, é o Deus da provisão, é o Deus que cuida, é o Deus que provê todas as coisas, todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, é Deus quem supre, porque Ele cuida. Então nós somos dele porque Ele cuida de nós. É igual alguém que não é filho biológico de um casal, ou de uma mãe, ou de um pai, mas ele é cuidado por eles, e automaticamente ele passa a se tornar filho, porque é filho, porque foi criado, foi cuidado, foi alimentado. Deus cuida de nós, e Ele então tem direito sobre nossas vidas, porque Ele nos criou e porque Ele nos preserva, e ainda por direito de redenção. Deus é dono da nossa vida porque nós fomos redimidos por Ele. O que significa redimir? Significa comprar com alto preço, e Jesus pagou o mais alto preço na cruz. Ele nos comprou a preço de sangue, do sangue de Jesus. Por isso que nós somos de Jesus, somos de Deus porque Ele nos criou, somos de Deus porque Ele nos mantém, Ele nos preserva, e somos de Deus porque Ele nos compra de volta. Ele nos traz de volta, Ele nos redime. E essa era uma palavra usada no mercado de escravos na época. Lembra de Oséias, o profeta, quando ele vai ao mercado de escravos para comprar a sua esposa, que havia se tornado prostituta e havia sido vendida, estava no mercado de escravos, sendo leiloada na cidade. Aquela que já era a esposa de Oséias antes, ele tem que ir lá agora e comprá-la de volta, e dar dignidade a ela, e colocar o seu nome novamente sobre ela. O que Deus faz conosco é exatamente isso. Ele nos compra de volta, Ele quer que a gente chegue perto dEle. Por isso que nós somos do Senhor. O homem é o mordomo de todas as coisas. Diz a palavra de Deus no Salmo 8: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que te importes com ele? E o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Quem dá o lugar ao ser humano nessa criação é Deus. Ele diz que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Relacionamento, nós pensamos. O ser humano não é um ser biológico como outros seres. Nós não somos como animais ou como plantas, apesar de que muitas vezes nós nos comportamos como animais ou como plantas. Não é verdade? Tem gente que você fala assim: toma uma atitude, parece uma árvore, não sai do lugar, plantado ali e não sai. Não é isso que o salmista no Salmo 1 está dizendo, que a gente tem que ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Não tem nada a ver com isso. É porque muita gente não toma atitude, não toma decisão, as coisas não mudam, parece uma planta. A planta é o seguinte: se você pega o vasinho de planta e bota lá, ela fica lá. Deus nos chama para um movimento, para estarmos vivos, não apenas como existência, mas tomando decisões. E muitas vezes nos parecemos com animais porque perdemos a essência do respeito ao próximo, de quem é Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos afastamos do outro e nos afastamos de nós mesmos, da nossa consciência, perdemos a nossa humanidade. Jesus, ele veio e viveu como ser humano, como homem, mostrando para a gente qual era o padrão de humanidade que Ele quer de nós.
Por isso que se nós queremos ser melhores pessoas, melhores cidadãos, melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, seja o que for, vamos nos espelhar em quem? Em Jesus, porque Ele é o padrão do ser humano perfeito, Ele é o homem perfeito e Deus encarnado. Tudo e todos pertencem a Deus, e isso, apenas reconhecer isso, é um ato de adoração, é um ato de fé. Podemos crer nisso? Todas as coisas pertencem ao Senhor, todas as pessoas pertencem ao Senhor. Olha para quem está ao seu lado, para quem está à frente, atrás, não precisa falar nada não, só olha assim, contempla aí. Todas essas pessoas pertencem ao Senhor. Nós somos do Senhor. Segundo lugar, o mordomo cristão, ele precisa ter as suas mãos limpas e o seu coração puro. Diz o salmista: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele está falando aqui do templo de Jerusalém, que fica no monte Moriá, aonde o pessoal ia para a adoração. Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O servo de Deus, aquele que serve a Deus, o mordomo de Deus, aquele que administra as coisas de Deus, trabalha com dedicação. Por isso que não existe essa coisa assim, vamos trabalhar da melhor forma. Não, servir a Deus precisa ser da melhor forma. Eu não posso oferecer a Deus qualquer coisa, porque se eu ofereço o meu melhor, ainda assim é imperfeito. Mas Deus, Ele vê o nosso coração, Ele sabe a intenção da nossa palavra, Ele sabe a intenção da nossa atitude, Ele sabe o porquê nós tomamos aquela atitude ou não. Esse salmo, meus irmãos, ele foi escrito por Davi, e Davi escreveu esse salmo quando a arca de Deus voltou da terra dos filisteus, da terra de Obed-edom. Essa história está lá em 1 Crônicas, e a arca voltando, não é? A arca estava voltando para Jerusalém, e Davi então começa a entender que a chegada da arca não poderia ser de qualquer maneira. Lembremos, a arca simbolizava a presença de Deus. Lembra que quando Hofni, Finéias, quando Eli, o profeta, o sacerdote, estavam lá tomando conta, a arca foi levada. Foi levada. A arca agora, depois de muitos anos, está fazendo o quê? Voltando, ou seja, a presença de Deus voltando. Ela ia cruzar os portais da cidade de Jerusalém. Onde é que os magistrados, os líderes da cidade, os anciãos da cidade ficavam? Nas portas das cidades. Era lá que eles julgavam, era lá que eles administravam, era lá que eles atendiam às demandas da cidade. E aí o salmista vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. O salmista não está falando da porta. Porta não levanta a cabeça. Está falando de quem? Dos líderes do povo, que estavam tão imbuídos do seu negócio, que estavam com a cabeça voltada para o seu negócio, para a sua administração, para a sua vida, que precisavam agora erguer a cabeça e ver a glória do Senhor entrando, e reconhecer que a glória é do Senhor. Então por isso o salmista vai dizer: ergam a cabeça, ó portas, levantai a cabeça. Quantas vezes a gente está com a cabeça baixa, a gente se fecha, eu não quero saber, eu não quero ouvir, não me fala, eu não quero assistir, a gente se fecha, eu não quero conversar, eu não quero nada, se fecha. O convite hoje da palavra de Deus é: erga, levante a cabeça e veja o Rei da Glória. Olha para que o que Deus está fazendo na sua vida é algo especial. Havia uma preocupação, meus irmãos, de quem é que se aproximaria da arca. Lembra que havia acontecido uma coisa com um camarada chamado Uzá, que era um sacerdote, 3 meses antes da arca chegar em Jerusalém. Um sacerdote chamado Uzá
estava com a arca em cima do caminhão de boi, daquele carro de boi, e Uzá, ele tocou na arca. Quando ele tocou na arca, ele morreu. E o pessoal estava com medo. Falou, quem é que pode agora colocar a mão lá? Quem poderá subir no Monte Santo? Quem poderá? Aquele que tem mão limpa, coração puro, porque Uzá não tinha. Uzá morreu. Por que Uzá morreu? Porque ele não foi diligente, ele não foi zeloso com as coisas de Deus. Por que a arca ia cair do caminhão de boi? Porque ela não foi devidamente amarrada, preparada, cuidada. Muitos acidentes que acontecem na nossa vida é porque nós não tomamos as devidas precauções. Nós não nos planejamos, nós não cuidamos. E aí a coisa dá errada. Meu Deus, como que isso aconteceu? Tem uma lista para te falar. Como que pode acontecer isso? Tem um monte de explicação. O pessoal estava com medo, agora como que vai fazer? Quem poderá entrar? Quem poderá tocar na arca? Todo mundo com medo de morrer, igual Uzá. E aí, a resposta é o quê? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Como é que estão as nossas mãos? Eu não estou falando, obviamente, de uma limpeza higiênica, física, que devemos ter, obviamente. Como é que estão as nossas mãos em termos espirituais? Quando olhamos para as nossas mãos, o que nós temos feito? Onde nós temos tocado? Como estão os nossos olhos? Como é que está o nosso coração? Porque a porta para o coração começa onde? Nos olhos. Os nossos sentidos levam ao coração. Se o nosso olhar está longe ou está indevidamente sendo colocado em alguém ou em alguma coisa, todo o nosso corpo padece. É como aquela pequena centelha no paiol, né? O que acontece? Pega fogo em tudo, lambe tudo. Quantas vezes nós estamos esquecendo de limpar as nossas mãos e de purificar o nosso coração? Por isso que Davi, mais uma vez, lá no Salmo 51, porque ele vai ter adulterado, ele vai ter assassinado um homem, ele vai ter feito coisas terríveis. Esse mesmo Davi, ele vai se prostrar diante de Deus e vai falar o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável, porque nós somos abaláveis, nós somos fracos. Por isso que a oração de Davi é: Senhor, me ajuda a ser firme. Porque a gente toma uma decisão, a gente coloca a nossa vida diante de Deus e depois de alguns dias, depois de algum tempo, a gente volta tudo, a gente volta a fazer aquilo que a gente não queria. Por isso a hora de entender que para ser o mordomo de Deus, reconhecendo que nós somos administradores das coisas de Deus, as nossas mãos e o nosso coração tem que estar puro, limpo. O convite nessa manhã é: vamos pedir a Deus que limpe nosso coração e nossa mão. Terceiro e último lugar, nesta mensagem de introdução, vamos assim dizer, a essa série. O mordomo cristão se levanta para o Rei da Glória. Essa parte final, a partir do versículo 7 até o 10, que diz: abram-se, ó portais. Tenham isso na mente, a arca está voltando, a porta de Jerusalém grande, abram-se, ó portais. E está dizendo, as portas antigas se abram, o Rei da Glória está entrando. Quem é o Rei da Glória? Jesus. A própria arca, a ideia é que a presença de Deus é o trono de Deus. Deus está entronizado acima dos querubins. Lembra que a arca do tesouro, ela tinha 2 querubins. Deus está entronizado acima dos querubins. É como se a arca fosse o trono de Deus. A arca entrando era como se a presença, Deus está entrando, o Rei da Glória está entrando. O Senhor forte e valente, valente nas guerras. Abram-se a portais eternos, abram-se, ergam os olhos, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O mordomo de Deus, ele se rende à autoridade de Deus. Toda vez que nós não nos rendemos à autoridade de Deus, nós não estamos sendo bons mordomos. Não estamos cumprindo aquilo que Deus, o propósito para o qual Deus tem nos chamado. A ordem é: levanta, abre o portão,
abre a cidade, a porta da cidadela, abre. Hoje, nós poderíamos dizer assim, abre a porta do teu coração, porque é isso que Jesus fez. Ele vai dizer assim, abre a porta, se eu estou à porta do teu coração e bato, abre, e Jesus está batendo. Não porque Ele quer julgar você, nesse momento não é o tempo hoje é de redenção, é de salvação, e Deus está hoje, da mesma forma que estava, dizendo assim, para um pouquinho, erga a cabeça, para de fazer o que você está fazendo agora, e preste atenção no que Deus quer fazer na sua vida. O nosso foco muitas vezes só estão nos problemas, nas situações adversas, e nós perdemos o ânimo, perdemos a disposição de viver. É hora de parar com isso e olhar para o Senhor, olhar para o Rei da Glória, e deixar Ele entrar no nosso coração, deixar Ele entrar na nossa vida. O que é que isso significa, queridos? A superioridade desse Rei, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Os anciãos, eles ficavam ali e tinham perdido isso, eles precisavam se curvar. O povo de Israel no Antigo Testamento é chamado de povo de dura cerviz. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela explica muita coisa. Dura cerviz, dificuldade de se prostrar, dificuldade de se dobrar. Nós somos duros muitas vezes nessa questão, nós não queremos nos dobrar. Mas duas coisas, precisamos aprender sobre submissão a Deus e submissão um ao outro. Quando eu não sou submisso, eu não sou mordomo. Porque se o mordomo acha que ele é o dono da casa, acabou, ele perdeu a noção. A gente às vezes brinca, né? Porque tem alguns motoristas de ônibus que acham que são o dono da aviação, tem alguns porteiros de prédio que acham que são o dono do prédio, tem alguns empregados que acham que são o dono da empresa. Eu tenho que saber quem eu sou nesse processo. Eu sou servo, eu sou mordomo. Ele é o Rei da Glória. Se soubermos isso, a vida de mordomia, de administração das coisas de Deus, será muito mais tranquila. Tenha uma vida de mordomia. Alto senso do sagrado, tudo é ampliado na presença de Deus. Segundo, mãos limpas e coração puro. E terceiro, renda-se à autoridade do Rei da Glória. Feche seus olhos, por gentileza. Coloque a sua vida diante do Senhor. O tempo que nós temos é um tempo de resgate. Quando se fala de mordomia, muitas vezes, dentro da igreja, historicamente, se lembram apenas de dízimos e ofertas. Ser mordomo de Deus é entregar o dízimo. Também, e nós vamos chegar nesse ponto, nessa série. Mas a primeira coisa que precisamos reconhecer é que tudo pertence a Deus, que nós somos do Senhor, por direito de criação, por direito de manutenção, por direito de redenção. Jesus pagou o preço. Nós entendemos que precisamos ter a mão limpa e o coração puro, e isso não é fácil. Esse mundo que a gente vive é um mundo sujo, é um mundo imundo, é podre, muitas coisas, a corrupção bate à nossa porta toda hora, a nossa mente é corrompida, os nossos olhos são alimentados com coisas que não prestam o tempo todo. Então ter a mão pura, ter a mão limpa e o coração puro é um exercício diário de vida, de perdão, caminhar junto. E por fim, como mordomos de Deus, precisamos levantar a cabeça e ver o Rei da Glória. É Jesus, não sou eu, é Jesus. Ele é o Rei da Glória e eu preciso levantar a minha cabeça e enxergar quem é Jesus. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra lida e também exposta nessa manhã. Toma, Pai, o nosso coração em Tuas mãos. Purifica as nossas mãos e nossos corações. Limpa as nossas mãos, ó Pai. Que as nossas decisões nessa manhã sejam de levantar a cabeça
e ver o Rei da Glória entrar na nossa vida, na nossa casa, fazendo a diferença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. E ainda em oração, se você nessa manhã ouviu a palavra de Deus, é preciso reagir àquilo que o Senhor tem nos dado. E se você deseja que Deus limpe as suas mãos todos os dias, que purifique o seu coração, fique em pé nesse momento, pedindo a Deus: Senhor, limpa as minhas mãos, toma o meu coração em Tuas mãos. Fique em pé nesse momento, faça essa oração sincera, porque há muitas pessoas que carregam um peso tão grande na sua vida, achando que nunca poderão ser purificados pelo Senhor, porque o seu pecado não tem jeito, não tem perdão, porque o que já fez, o que já viveu. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, Deus pode limpar, Deus pode purificar, Ele pode fazer novas todas as coisas. E se você hoje deseja levantar a sua cabeça e ver o Rei da Glória entrando na sua vida, fique em pé também nesse momento. Fique em pé e diga: Senhor, entra na minha vida, faz a diferença. Eu não quero mais ficar distraído com as coisas apenas desta vida, com os problemas, com as situações, com os preconceitos que eu carrego. Não, eu quero que o Rei da Glória entre na minha casa. Então fique em pé nesse momento, fazendo assim essa decisão, fazendo assim a sua oração, porque Deus está contigo. Ó Deus, obrigado, porque aqui, ó Pai, decisões estão sendo tomadas, posturas estão sendo assumidas diante do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor, ó Pai, nós somos administradores das coisas do Senhor. Tudo nessa terra pertence ao Senhor, nós reconhecemos isso. Reconhecemos também que as nossas mãos e o nosso coração constantemente estão sendo sujos, mas nós queremos limpeza nesse momento, Pai. E queremos erguer a cabeça, levantar a cabeça e ver o Rei da Glória entrando nos portais da nossa casa, do nosso coração. E aqueles, ó Deus, que hoje estão entregando a sua vida a Jesus, ó meu Deus, que os seus corações